Bom, eu tenho em casa alguma influência, né? Meus pais são professores universitários, hoje aposentados. Minha mãe era professora de ciência política e o meu pai tinha sido diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal. É claro que esse ambiente dentro de casa acabou me proporcionando um gosto pela política que desde jovem se expressou quando eu era representante de turma na escola, presidente de grêmio estudantil. Me envolvi com atividades voluntárias, né? Tem uma fundação no Rio Grande do Sul que trabalha com a conscientização de jovens em relação ao trânsito, né? Bebida e direção, toda essa combinação ruim. Eu era o coordenador das atividades dessa fundação em Pelotas, com 16 para 17 anos. Então tudo isso foi me colocando dentro desse sentimento de responsabilidade que a gente tem para transformar uma realidade, né? Hoje em dia eu percebo também isso, que a gente tem, as pessoas em geral, expressam indignação, mas pouco transformam essa indignação em ação concreta para a mudança de uma realidade. E eu entendi que poderia, através da política, dar uma colaboração efetiva. E por isso, já aos 19 anos, eu concorri a vereador em Pelotas. Tive uma expressiva votação, mas não fui eleito naquela oportunidade. O prefeito, à época, me convidou para integrar o seu governo. Eu era o responsável por fazer a relação do governo com conselhos municipais, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho de Assistência Social, do qual eu vinha me tornar presidente depois. Então, esse envolvimento com os conselhos municipais me fez crescer em conhecimento da realidade social, da cidade, da política, do governo, das pessoas, e por isso até digo que foi bom até não ter sido eleito numa primeira eleição, porque me proporcionou uma experiência e um conhecimento que talvez eu não viria a ter se eu tivesse sido eleito imediatamente. Depois, né, aí acabei virando secretário municipal, muito jovem em Pelotas, primeiro de assistência social, depois chefe de gabinete do prefeito, me elegi vereador, fui presidente da Câmara e em 2012 decidi que concorreria a prefeito aos 27 anos, quando fui eleito o mais jovem prefeito da história da minha cidade. Olhando a crise que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, a crise que já vinha acontecendo para os municípios anterior, parece até pequena, né? Mas na verdade é que ali, no mandato que me antecedeu, já havia uma crise e dificuldades de repasses para os municípios, inclusive pela política econômica implementada pelo governo federal à época de tentar estimular a economia com desonerações, com redução de determinadas alíquotas, como por exemplo o IPI, que compõe o Fundo de Participação dos Municípios e, consequentemente, né, era o abanar com o chapéu dos outros, como a gente diz, né, procurar estimular a economia retirando dinheiro de uma parte, né, dos entes federativos, especialmente dos municípios e também dos estados, o que acarretou uma crise para os municípios. Então, quando eu assumo o governo, já havia uma insuficiência financeira deixada pelo prefeito que me antecedeu, que a gente teve que arcar com uma situação bastante difícil, de cortes, de revisão do orçamento, porque a gente tinha que adequar a previsão orçamentária ao que realmente iria se concretizar de receitas e, por isso, cortar projeções de investimentos. Havia uma expectativa de investimentos que a gente não pôde confirmar no início do governo. Foi um momento bastante duro, difícil, mas nós conseguimos superar. Tanto é que Pelotas, isso está expressado, por exemplo, num índice que é da Firjan de gestão fiscal, está apontado lá a melhoria da capacidade de investimento. Desde que existe o índice, é o melhor indicador da cidade de Pelotas, desde o início desse índice, em investimentos, ou seja, diante de toda a crise a gente conseguiu ampliar a capacidade de investimento. Como é que a gente fez isso? Tendo uma gestão austera, né, com uma política de fluxo de caixa e com provisionamento das despesas líquidas e certas, em primeiro lugar, por exemplo, né, se a gente sabe que tem um 13º salário a ser pago no fim do ano, mas não existe uma 13º mês de arrecadação, a gente tem que provisionar os gastos, aliás, as receitas, né, para poder cumprir com esse gasto lá. Todo mês separa um 12avos para aquela despesa. Não, parece simples e elementar, mas boa parte dos governos não faz isso.
Chega no final do ano e desesperadamente se faz antecipação de receitas do ano seguinte, como o IPTU, entre outros, para tentar cumprir e pagar o salário em dia, ou, como alguns estados, o próprio Rio Grande do Sul já fez isso, atrasa salários, né, e acaba fazendo financiamentos para pagar a folha e aí vira uma bola de neve bastante difícil. Então, é uma política de responsabilidade com o gasto público, onde tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer de despesa líquida e certa, a gente tem a obrigação de provisionar os gastos e garantir o adimplemento, o pagamento das nossas obrigações em dia. Por isso que é importante, acho que ter essa compreensão de que responsabilidade fiscal não é uma agenda ideológica, é uma agenda responsável para que a gente possa ter espaço de investimento e depois lá na saúde, na educação, na infraestrutura urbana, conseguir investir transformando a vida das pessoas para melhor. Eu acho que o que é fundamental é o gestor, né? E eu acho que a gente tem que ter políticos com capacidade de gestão e visão arrojada de gestão. Ele tem que saber dizer não, ele tem que saber escolher as prioridades. E a cada escolha corresponde uma renúncia. Quem acha que vai governar atendendo a todas as demandas, a todos os anseios, vai querer esticar um cobertor e vai romper, vai arrebentar isso, né? Mas às vezes não é fácil, porque muitos políticos não têm essa coragem de dizer o não porque querem ficar bem com todo mundo. Querendo ficar bem com todo mundo, não ficam bem com ninguém. A gente tem, como a gente falou, a pauta fiscal é bastante importante, né, como sustentação para as outras políticas, mas ela não se esgota em si mesma. Nenhum governo é responsável com as contas públicas como objetivo principal. Ele é a base para que a gente possa cumprir um objetivo de promoção da qualidade de vida, né, seja na cidade, no estado ou num país inteiro. E por isso, identificando que a questão da saúde era a grande demanda da nossa população. Pelotas é uma cidade cheia de complexidades, embora seja uma cidade de 350 mil habitantes, ela tem um problema social grande, fruto de décadas de problemas econômicos em toda a região sul do estado do Rio Grande do Sul, que gera uma demanda e uma pressão por serviços públicos sem termos a capacidade de receita por conta de um baixo nível de industrialização em relação a outras regiões. A gente não tem a mesma receita que outras cidades do mesmo porte e temos mais demanda por serviços públicos como na área da saúde. Então a gente focou na questão da saúde em melhoria da qualidade de atenção básica e aí criamos um conceito inovador com apoio da iniciativa privada, é importante dizer isso, porque buscamos e tivemos apoio da iniciativa privada para promover um investimento na criação de um novo conceito de atendimento na atenção básica que a gente chama de rede bem cuidar. O que consiste isso? A gente pegou a partir de um posto de saúde para fazer um protótipo, um modelo, e ao invés de o governo vir com a solução de cima para baixo, né, criando da cabeça do prefeito ou de um corpo técnico da área da saúde uma solução que depois tem que ser imposta, de certa forma, a um posto de saúde, os seus servidores e todo mundo que trabalha lá, a gente buscou fazer o contrário, de baixo para cima criar o conceito a partir do envolvimento dos servidores do posto de saúde, da comunidade, dos usuários que ali era atendida, do Conselho Municipal de Saúde, dos servidores da Secretaria de Saúde. Então se envolveu uma série de agentes, de atores, inclusive de universidades, de acadêmicos, discutindo tudo que aquele posto de saúde poderia oferecer de promoção à saúde, de prevenção, ao invés de ficar apenas atacando a doença, né? Porque a atenção básica ela é e deve ser muito para a promoção da saúde, para acompanhamento das famílias e estímulo a práticas e hábitos mais saudáveis para evitar o surgimento da doença e também de estímulo ao autocuidado, à responsabilidade de cada indivíduo, de cada cidadão com a sua saúde, porque também muitas pessoas terceirizam essa responsabilidade, a sua saúde, e esperam que alguém vai resolver sempre os seus problemas. Não, se as pessoas não se cuidarem, não vai ter tratamento de saúde que chegue, que baste para dar suporte e recompor a saúde das pessoas. Então, a partir disso, se criaram serviços novos que foram acoplados no posto de saúde, como, por exemplo, atividades físicas orientadas com um profissional de educação física, atendimento psicológico, uma cozinha experimental com uma nutricionista, dando orientações de hábitos saudáveis na alimentação, por exemplo,
entre outros serviços, que a farmácia distrital para medicamentos de uso controlado, que antes havia apenas uma farmácia central para a qual as pessoas tinham que se deslocar para buscar medicamentos de uso controlado, e que nós criamos a farmácia distrital através desse posto de saúde, que já se disseminou e que aproximou os medicamentos de uso controlado da população, facilitando o acesso. Então, essa foi prototipada num posto de saúde, nós replicamos num posto de saúde seguinte também com apoio da iniciativa privada, já menor, né, do apoio da iniciativa privada, e o terceiro posto de saúde foi inaugurado esse ano com esse mesmo conceito aí integralmente feito pela prefeitura. Então começa lá com o apoio da iniciativa privada e vai aos poucos saindo da iniciativa privada, o poder público toma conta, mas foi fundamental esse apoio privado para que a gente pudesse inovar. Cada escolha corresponde a uma renúncia. Se eu escolhi a saúde e entregar serviços melhores para a população, onde é que nós vamos renunciar, né? Então nós vamos ter que cortar em outras áreas e, por exemplo, inclusive em apoio a eventos como o carnaval na cidade, nós fizemos cortes grandes para garantir a aplicação do recurso naquilo que era mais importante para a população. E em um ano de funcionamento, a unidade já atendeu mais de 60 mil pessoas. Então não tenho dúvida que foi uma decisão correta e que significa melhoria de qualidade de serviço para a população. Não quer dizer que a saúde em Pelotas é perfeita, nós temos dificuldades, mas ela é seguramente muito melhor do que há 5 anos atrás, quando a gente iniciou o nosso mandato. Então é só importante a gente deixar claro, né, quando se fala sobre ajuste fiscal, controle de contas e despesas, algumas pessoas tentam convencer a população de que isso se opõe a investimento na área social. Pelo contrário, ele é o que dá sustentação. Gastar mais e de forma irresponsável gera dívida, né? A dívida gera problemas de financiamento para o governo que vão condenar o próprio investimento na área social. Eu decidi não concorrer à reeleição porque nesse sistema político que a gente tem, com essa fragmentação, eu entendo que a reeleição é um problema. Diante da necessidade de composição, de alianças, muitas vezes, claro que haverá exceções, boas exceções, mas muitas vezes quem está no governo concorrendo à reeleição acaba colocando o governo como um balcão de negócio para conseguir os apoios que serão importantes no processo eleitoral. Então, diante dessa situação problemática do nosso sistema eleitoral, político-eleitoral, eu identifiquei que não era correto que eu concorresse à reeleição se eu sou crítico da reeleição e para manter a coerência e também para colaborar na renovação de lideranças da minha cidade. Nós tínhamos alguém que podia dar sequência a esse projeto, eu apoiei a minha vice-prefeita, a Paula, para que concorresse, e ela foi eleita com uma expressiva votação, a maior da história da cidade, até para falar a verdade. O que foi, claro, mérito dela pela sua qualidade, mas também a aprovação ao trabalho que nós vimos desenvolvendo na cidade. Para dar um claro indicativo e uma demonstração concreta de que mais importante do que as pessoas na política é o projeto, né, é o que se pretende fazer e entregar para uma população. A reeleição sempre vem dentro do argumento de que só aquela pessoa pode resolver os problemas. E eu não entendo que seja verdade. Então, que existem muitas pessoas de bem que podem dar sequência a um projeto. O mais importante é que o projeto esteja acima das pessoas. Quando eu decidi não concorrer à reeleição, eu estava dizendo, o projeto segue com a Paula. E porque o projeto está acima de mim, né, e também dela, não depende de um ou de outro ser o candidato, porque nós temos uma afinidade de princípios, de valores e de projeto para a cidade. É dentro dessa mesma perspectiva de compreender que o projeto é o mais importante, que eu estou nesse período, né, até 2018, quando nós temos um novo processo eleitoral, discutindo, conversando, né, procurando me aperfeiçoar e me qualificar também. Estive estudando no exterior, na Universidade de Colômbia, estou fazendo um mestrado em gestão e políticas públicas, tudo isso buscando robustecer minha bagagem acadêmica, né, intelectual, para que eu possa dar uma contribuição ainda melhor na política, e começando a identificar com outras pessoas dentro do meu partido e dentro de um campo político também com quem nós dialogamos, identificando um projeto especialmente para o meu estado, né, para o Rio Grande do Sul, que é em nome de quem eu pretendo trabalhar, pelo menos nos próximos anos. E por isso, dentro da discussão do projeto, é que se centra a minha atuação.
Se nós conseguirmos construir um projeto transformador que enfrente os problemas crônicos do Rio Grande do Sul, mas que não se esgote na pauta fiscal, que consiga promover uma revolução na educação, que é fundamental, que consiga promover investimento em inovação e tecnologia no Estado, que consiga retomar a condição de competitividade a partir de iniciativas, de parcerias com a iniciativa privada, por exemplo, para investimento em infraestrutura, que recoloque o Estado no cenário nacional como um Estado capaz de acolher os investimentos e com isso gerar riqueza. Este projeto que eu quero ajudar a estimular no nosso Estado, a construção do projeto para mim é o mais importante. E depois nós vamos identificar quem é a liderança que deverá conduzir esse projeto. Meu nome estará à disposição para disputar, por exemplo, o governo do Estado, se for o caso. Mas não tem vaidade pessoal que me mova nessa caminhada a ponto de dizer, não, eu quero ser o governador. Eu quero mesmo é fazer a diferença no futuro do meu Estado, e se nós identificarmos outra pessoa que tem essa capacidade, que bom, vai ter todo o meu apoio. Se não, se identificarem que eu possa colaborar liderando esse projeto, também não tenho medo e tenho toda a disposição, a coragem para enfrentar esse desafio e dar a minha colaboração no momento histórico que for reservado para mim.